Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como criar atividades usando o recurso de animação de objetos. Vou fazer duas atividades, tá? Uma atividade de contagem e quantificação e uma outra atividade de criação de padrões. Bom, vou lá em inserir imagem, pesquisar na web, vou fazer com formas que são imagens mais simples da gente conseguir aqui, né, para o vídeo. Então, inserir um círculo. Eu vou fazer com poucos itens, que é apenas para vocês verem o conceito, né, a ideia, mas aí vocês podem usar para temas variados e com mais quantidades. Podem alterar também o plano de fundo, né, para dar um charme aí na atividade, ficar mais esteticamente mais bonita. Então, seleciono, mantenho o Ctrl pressionado, arrasto e já faço a cópia. Vou fazer apenas 3. Vou inserir também uma caixa de texto. Vou colocar aqui o numeral referente à quantidade de círculos. 3. Deixar esse aqui bem maior. Vou mudar o plano de fundo. Fazer uma corzinha aqui diferente. Vou colocar um azul clarinho. Ok. Então, preciso animar esses objetos. Venho em seleciono, né, o objeto, vou em slide, transição. No menu lateral aqui de movimento, eu coloco adicionar animação. Vou escolher aqui surgimento, lembrando que eu tenho essas outras opções. Surgimento, o primeiro eu coloco mediante clique e vou colocar uma velocidade média. Segundo círculo, vou lá no menu lateral, adicionar animação, surgimento, mas agora, ao invés de colocar mediante clique, eu vou colocar depois da anterior. E velocidade média. Terceiro objeto, faço o mesmo processo, também depois do anterior, médio, e vou animar também o número. Seleciono, adicionar animação, mediante clique. Esse último, você pode colocar depois do anterior ou mediante clique. Eu costumo colocar mediante clique, porque daí eu tenho tempo de fazer uma pergunta para a criança e o numeral só vai aparecer quando eu quiser. Vou pôr a velocidade média também. E aqui no modo apresentar, vamos ver como ficou. Então, vou fazer a contagem. Primeiro clique, 1, 2, 3. Sendo que o 2 e o 3 eu não precisei clicar o mouse ou a seta para eles aparecerem. E aí eu pergunto, então temos aí 3 círculos. Quantos círculos vocês veem? Ao clicar do mouse surge o número 3. Uma outra forma de fazer essa atividade é usando numeral por numeral, né? Então, eu tenho lá um círculo, numeral 1, 2 círculos, numeral 2, e assim por diante. Então, a gente faria da seguinte forma. Vou deletar esses dois aqui. O primeiro, vou diminuí-lo. Mantenho o Ctrl pressionado, arrasto 1, 2, 1, 2 e 3. Vou diminuir o número. Acho que 70 é o suficiente. Então, Ctrl, arrasto. Ctrl e arrasto. Então, 1, 2 e 3. E a gente consegue fazer uma atividade de quantificação. Lá no modo apresentar, para vocês verem como ficou, o círculo que já estava, ele continua animado. Então, ele só vai surgir quando eu fizer o clique no mouse. Os outros, não. Então,
Eu vou fazer a animação de todos e eu volto para mostrar como ficou. Já fiz a animação de todos os itens. Vou colocar aqui em modo apresentar. E aí vocês vão perceber um erro. Eu deixei esse erro de propósito. Então, numeral 1, 2 círculos. E aí não apareceu o numeral, foi direto para o próximo círculo. 1, 2, 3, apareceu o número 3 e depois o número 2. Então a gente precisa sempre conferir, antes de passar a atividade para as crianças, a gente precisa sempre conferir se deu certo e fazer as correções. Então aqui no menu lateral do movimento, os itens eles são dispostos na ordem em que eles estão animados. Então vejam que aqui eu tenho o 3, o 2 e mais um 2. Quando eu clico aqui, lá no slide fica selecionado o objeto, né, o item, cujo essa animação corresponde. Então tem o 3, cliquei aqui, o 2, e tem duas vezes o 2, né? Então eu vou apagar um deles, venho aqui na lixeirinha e excluo. E eu preciso que o 2 ele venha depois da bolinha, né? Desse segundo círculo aqui. Então, eu preciso descobrir onde ela está. Então, tem a primeira, número 1. 1, 2. Então, essa daqui é a segunda bolinha. O 2 vai ter que vir aqui, né? O número 2. Então, eu seguro aqui e arrasto. Depois vem mais 3 círculos, né? Na sequência e o numeral 3. Por aqui no modo apresentar para ver se deu certo. Então, cliquei. 1, 2. Número 2. 1, 2, 3. E aí o numeral 3. Usando esse mesmo conceito de animação de objetos, eu vou fazer agora um modelinho de uma atividade de padrões, né? Padrão AB, AAB, ABA e assim por diante, dependendo aí da idade dos alunos de vocês. Então, vou em slide, novo slide, apago as caixas de texto. Ao invés de inserir uma imagem, eu vou inserir uma forma, ok? Então, formas, pegar o quadrado. Então, para criar um quadrado e não um retângulo, mantenho o Shift pressionado. Quadrado. Vou criar um padrão AB. Então, inserir uma outra forma, o círculo. Mantenho o Shift pressionado. Faço um círculo e não um oval. Ok, vamos mudar a cor aqui. Vou colocar ambos amarelos. Bom, seleciono os dois. Esse vai ser o padrão AB. Mantenho o Ctrl pressionado, arrasto, faço a cópia. Deixa eu diminuir um pouquinho. Bom, vou copiar mais uma vez esse padrão. Ctrl pressionado, arrasto. E agora eu quero só um quadrado. Deixa eu diminuir novamente, porque o espaço vai ser pouco aqui. Ok, precisou apenas de um quadrado. Ctrl, arrasto, copio. Então, o padrão AB vai ser quadrado, círculo. Vou inserir também, lá no final da sequência, uma caixa de texto com um ponto de interrogação. Aumento a fonte.
Acho que 60 é ok. E agora eu faço a animação. Então, eu adiciono a animação. Dessa vez eu vou colocar mais um. Mediante clique, e vai ser rápido. Vou fazer isso com todas as formas, ok? Já animei todos os objetos, então vou colocar em modo apresentar para mostrar para vocês como ficou. Então, venho em apresentar, e é dessa forma que eu vou compartilhar minha tela, né, com os alunos, usando o modo apresentar também. E aí eu começo a clicar o mouse. Então, quadrado, círculo, esse é o padrão AB. Quadrado, círculo, quadrado, círculo, quadrado, e aí surge o ponto de interrogação. O que vem depois? E aí eu posso repetir, né? Oralmente. Quadrado, círculo, e ao final, o que vem depois, a criança vai te dizer círculo. Né? Então, posso fazer isso com padrões variados. Obviamente, você pode deixar a atividade mais atraente, né? Mudar aí o plano de fundo, usar cores diferentes. E é uma atividade que eles gostam e que participam bastante. Essa foi a dica, né, de hoje aí do vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Deixem seu like e até o próximo.